Olá pessoal, a fotossíntese é um processo físico-químico em que a energia luminosa é utilizada para a síntese orgânica. Identificaremos por meio de animações como essa energia luminosa é armazenada em ligações de carboidratos, açúcares, ficando dessa forma disponível para o nosso consumo. A fotossíntese é ainda o caminho pelo qual praticamente toda a energia entra na biosfera e grande parte dos recursos energéticos do nosso planeta é obtida por meio da atividade fotossintética recente ou em épocas passadas na forma de combustíveis fósseis. Por isso, disse que a vida na Terra depende da energia solar. Mas como essa energia solar é armazenada em ligações de carboidratos? Há um longo e trabalhoso processo para que essa energia luminosa seja transformada em energia química, contida em ligações de açúcares. Esse processo envolve o consumo de gás carbônico, sais minerais, a liberação de gás oxigênio e a produção de carboidratos dentro de células vegetais. Olá, amigos da biologia! Agora vamos entender melhor sobre o interessante assunto, a fotossíntese. Repare na figura que a formação de carboidratos sintetizados se dá através da incorporação do gás carbônico proveniente da atmosfera e consequente liberação de oxigênio, ao qual é utilizado por uma infinidade de organismos em seu metabolismo. Vale lembrar que a energia proveniente dessa reação tem origem no Sol, fonte de praticamente toda a energia utilizada na Terra. Acima apresentaremos a reação geral da fotossíntese, na qual o vegetal converte o gás carbônico e a água em carboidratos, entre eles a glicose, com liberação de oxigênio. Agora, nas imagens a seguir, podemos ter uma visão geral do mesófilo foliar, na qual você, caro aluno, pode visualizar claramente células que compõem o parênquima, nesse caso, parênquima palissádico e parênquima lacunoso, na qual é responsável pelas trocas gasosas, entrada de gás carbônico e saída de oxigênio, além da perda de água através das células guarda, também conhecidas como estômatos, no processo de transpiração. Na sequência, podemos observar uma célula vegetal e todos os seus componentes celulares, nas quais apresentam entre eles o vacúolo, uma organela responsável por acúmulo de substâncias, entre elas óleos essenciais. Parede celular, que oferece uma proteção a mais para o vegetal, ou seja, proteção mecânica, impedindo a lise celular. Além de cloroplastos, organelas que dominam uma fantástica rota metabólica, onde apresentam um rendimento crucial de energia para a vida. Além de apresentar, é claro, outras organelas presentes nas células animais. Ao adentrarmos em uma célula vegetal, caro aluno, as reações de fotofosforilação e ciclo de Calvin ocorrem nos cloroplastos, organelas que apresentam um conjunto de unidades membranosas, chamadas de tilacoides, e um líquido ou fluido chamado estroma. Lembre-se que a captação dos fótons ocorre nos chamados complexos antena, associados à membrana dos tilacoides. Olá pessoal, agora nos atentaremos nas reações de fotofosforilação acíclica. A imagem que você vê é uma representação dos tilacoides, as membranas internas dos cloroplastos. Observe a bicamada de fosfolipídios em azul, que é atravessada por várias proteínas integrais na cor amarelada. Por isso, ela é chamada de camada lipoproteica. Observe ainda que essas proteínas estão associadas a clorofilas, destacadas na cor verde. No fotossistema 2 à esquerda estão as clorofilas P680 e no fotossistema 1 à direita estão as clorofilas P700. 680 e 700 se referem ao comprimento de onda de máxima absorção das clorofilas nos fotossistemas. Em cima nós temos o lúmen ou interior do tilacoide e abaixo da membrana o estroma do cloroplasto. À esquerda podemos ver a entrada de um fóton. Você deve estar se perguntando, o que é um fóton? É uma partícula de luz, portanto é carregada de energia. Ele atinge a clorofila P680 associada à proteína de membrana do tilacoide. A clorofila é excitada pela energia luminosa e perderá elétrons, ou seja, sofrerá oxidação. Observe que a energia luminosa acaba de ser transformada em energia química. Esses elétrons serão transferidos para uma molécula aceptora,
no caso da plastoquinona, que sofrerá um processo de redução. Sofrer redução é ganhar elétrons. Concomitante a esse processo, outro fóton chega e excita a clorofila P700, que tem seus elétrons arrancados e transferidos para a ferrodoxina e depois para a flavoproteína ferrodoxina ou NADP-redutase, para posteriormente reduzir em NADP+, formando NADPH2. Observe que o complexo P700 fica oxidado e os elétrons vindos do complexo P680 servirão para estabilizar o complexo P700. Observe ainda a participação da água no processo, doando elétrons para estabilizar o complexo P680, influenciando na concentração de prótons no interior do tilacoide e liberando meio mol de gás oxigênio. Com a passagem dos elétrons pela cadeia transportadora de proteínas de membrana, há liberação de parte de energia que abrirá os canais das proteínas, permitindo a passagem de prótons para o interior dos tilacoides, gerando um gradiente de concentração, já que o interior do tilacoide fica mais ácido se comparado com o estroma. Observe também que há uma diferença de cargas entre o interior do tilacoide, que está positivo, e o estroma negativo. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Os prótons têm cargas positivas, portanto, a tendência deles é migrarem para o estroma, atraídos pelas cargas negativas. Para atravessar a membrana, os prótons utilizam o canal de uma proteína, a ATP sintetase, como o próprio nome irá dizer, sintetizar ATP. Mas de que forma isso acontece? A alta velocidade dos prótons gera uma energia necessária para formar a ligação entre ADP e fosfato inorgânico localizado no estroma, formando o ATP, uma molécula altamente energética, já que é uma energia que ficará armazenada na ligação. Em outras palavras, essa bomba de prótons vai acrescentar fosfato a ADP, vai fosforilar ADP utilizando a energia que veio inicialmente do fóton, por isso esse processo é denominado fotofosforilação. Enquanto isso, 2 prótons e 2 elétrons são utilizados para converter NADP+ a NADPH2. Observe que os elétrons não retornam, servindo para estabilizar o complexo P700. Por isso, essa etapa é chamada de acíclica. Concluindo, é importante lembrar a origem do oxigênio no processo. Ele é liberado da molécula de água por meio da fotólise, que é uma quebra da molécula de água pela ação luminosa. Vale lembrar que os produtos finais da fotofosforilação acíclica são o ATP, NADPH2 e o gás oxigênio. O ATP e o NADPH2 serão utilizados no ciclo de Calvin. Esta etapa ocorre na membrana dos tilacoides e tem por finalidade a produção de ATP para ser utilizado na etapa escura ou ciclo de Calvin. Tem início com a chegada de um fóton sobre a clorofila P700, e é claro que vale lembrar o porquê deste nome, que se dá pelo fato de que o comprimento de onda absorvido está na faixa de 700 nanômetros. Na sequência, ocorre a excitação dos elétrons provenientes da clorofila, com consequente passagem por um conjunto de proteínas de membrana, as quais estão incluídas a ferrodoxina. Com a passagem dos elétrons pela cadeia de transporte da membrana, ocorre a abertura dos canais das proteínas, havendo assim por consequência a passagem de prótons do interior dos tilacoides para o estroma celular. Pode ser notada a partir de então uma diferença de potencial ocasionada pelo excesso de cargas positivas dentro dos tilacoides em relação ao seu exterior. Com isso, é gerada uma força elétrica que impulsiona os prótons pelo único canal de proteína aberto, a chamada ATP sintetase, gerando assim a energia necessária para a conversão de ADP em ATP através da ligação com fosfato inorgânico. Vale lembrar que ao final do processo, os elétrons retornam para a clorofila P700, por essa razão é chamada de fase cíclica do processo da etapa clara.
O gás carbônico proveniente da atmosfera é acrescentado a moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, formando um composto instável, ao qual a ribulose já mencionada fará o papel de acrescentar um átomo de carbono e clivar, quebrando a ligação, dividindo assim esta molécula em duas, com um total de 3 carbonos, chamada assim 1,5 ácido fosfoglicerato, ou PGA. Nesse instante, cada molécula de PGA é fosforilada, ou seja, acrescentada átomos de fosfato inorgânico, entrando no ciclo 2 ATPs, adenosina trifosfato e 12 NADPHs, aceptores de elétrons. Outro fator importante são as quantidades, visto que 6 moléculas de gás carbônico entram no ciclo. Desta forma, são acrescentadas 6 moléculas de ribulose. Logo, quando sofrem a ação da enzima rubisco, tem-se como resultado a formação de 12 moléculas, com 3 carbonos cada, PGA ou ácido fosfoglicérico. Vale lembrar ainda que restam 10 moléculas de 1,3 ácido fosfoglicerato, que servirão de base para a reconstituição da ribulose, com a entrada de ATP. Após essas reações, duas moléculas chamadas pigal são formadas, que dependendo do local onde for armazenado, dará origem a amido, caso permaneça no cloroplasto, caso saia, formará a sacarose.